Há 11 meses, ele ouvia a voz dela cantar através da parede todas as noites. Canções antigas, suaves, aquelas que as pessoas cantam quando acham que ninguém está a ouvir. Ele nunca lhe disse que podia ouvi-la. Nunca bateu à porta. Ele apenas ouvia todas as noites e dizia a si mesmo que não significava nada. Terça-feira, ela cantava. Quarta-feira, ela cantava. Quinta-feira, a parede estava em silêncio. Sexta-feira, silêncio. Sábado, silêncio. Ao fim da tarde de domingo, ele ficou no corredor, em frente à porta dela, durante muito tempo. Depois bateu, e no momento em que ela abriu a porta, ele compreendeu algo que devia ter admitido há 11 meses. Antes de começarmos, deixem um comentário aqui embaixo e contem-nos se já tiveram alguém nas vossas vidas cuja presença só notaram verdadeiramente quando desapareceu. E se isso já vos aconteceu, cliquem em subscrever agora mesmo, porque esta história entende exatamente como isso se sente. Nico Ferrante era o dono do prédio. Ele comprara-o há 6 anos como um ativo imobiliário, parte de um portfólio que se estendia por quase metade da cidade. Era um bloco de 12 andares, numa rua mais calma, a Rua da Calçada, que gerava um rendimento estável e exigia quase nenhuma atenção. Ele nunca planeara viver lá. Para isso, tinha uma propriedade a 30 minutos da cidade, uma casa fria e arquitetonicamente perfeita, onde a sua designer de interiores pusera um esforço considerável e onde Nico passava o mínimo de tempo possível. O penthouse no 12º andar do prédio da Calçada ficara vazio, disponível para convidados de negócios e associados que precisassem de alojamento discreto. Isto durou até há 18 meses, quando Nico decidiu que viver a 30 minutos de tudo o que exigia a sua atenção era uma conveniência que já não podia justificar. Ele mudou-se para o penthouse numa terça-feira e passou as 3 semanas seguintes em relativo silêncio, que era como ele preferia as coisas. O apartamento ao lado do penthouse partilhava uma parede, um pormenor arquitetônico do construtor original que Nico notara nas plantas e considerara mandar resolver estruturalmente, mas depois nunca chegara a fazer porque nunca fora importante. O apartamento estava vazio quando ele se mudou. Ele estava ciente, de forma abstrata como proprietário de um edifício, que um novo inquilino tinha assinado um contrato de arrendamento para ele. Não estava particularmente interessado nos detalhes. Regressou tarde numa sexta-feira à noite, 3 semanas após a sua mudança. Deixou o casaco, serviu um copo de água e ficou na janela da cozinha a olhar para as luzes da cidade lá embaixo. E foi a primeira vez que a ouviu. Era uma canção antiga. Ele não conseguia identificá-la de imediato. Uma melodia lenta, com a qualidade particular de algo aprendido na infância e nunca esquecido. Cantada com uma voz quente e totalmente despretensiosa, que atravessava a parede tão claramente como se a pessoa estivesse no quarto ao lado, o que tecnicamente estava. Ele ficou à janela e escutou por um momento à espera que parasse, como os ruídos de edifícios acabam por parar, mas não parou. Passou de um verso para outro e depois para uma canção completamente diferente, ainda lenta, ainda antiga, ainda completamente alheia à parede ou a qualquer coisa do outro lado dela. Ele ficou ali mais tempo do que pretendia. Depois foi para a cama, e o canto ainda era audível através da parede enquanto adormecia. E ele não pensou mais nisso na manhã seguinte. Pensou nisso na noite seguinte, quando começou de novo. Ela era curvilínea e chamava-se Rosa. Mudara-se para o apartamento ao lado do penthouse porque tinha o preço certo na localização certa e porque a cozinha tinha uma janela virada a leste, o que significava boa luz matinal, algo que para ela era mais importante do que a maioria das pessoas entenderia. Tinha 32 anos e trabalhava como editora numa pequena editora a 4 quarteirões de distância. E ela cantava enquanto cozinhava desde os 8 anos, aprendendo receitas com a sua avó. E nunca lhe passara realmente pela cabeça que alguém pudesse ouvi-la através da parede. Porque vivera em edifícios mais recentes toda a sua vida adulta, onde o isolamento era melhor e as paredes mais grossas, e uma pessoa podia existir sem inadvertidamente partilhar os seus hábitos privados com um estranho. O que Nico notou primeiro foram as canções. As antigas,
aquelas que já não passavam nas rádios, que atravessavam a parede todas as noites por volta das 19 horas. Quando o que quer que ela estivesse a cozinhar exigia tempo suficiente ao fogão para ela cantar 3 ou 4 em sequência. Ele notou, sem querer, que ela tinha um repertório específico que rodava com tanta regularidade que ele começou a reconhecer as canções antes mesmo de elas chegarem, apanhando as primeiras notas e sabendo o que viria a seguir. Ele notou que ela cantava mais baixo às segundas-feiras, mais cheia e mais calma à quinta-feira, que as canções de sexta-feira à noite eram diferentes em caráter, mais leves, mais longas, como se sexta-feira fosse o dia em que ela se dava permissão para demorar. Ele notou tudo isto da forma como uma pessoa nota o tempo, sem prestar atenção, mas absorvendo de qualquer maneira. E ele não analisou nada disso demasiado de perto, porque decidira firmemente que era simplesmente ruído de fundo num edifício com paredes mais finas do que ele imaginara. Manteve essa posição durante 11 meses. Só na primeira quinta-feira em que a parede ficou completamente em silêncio é que ele compreendeu o esforço que manter essa posição realmente exigira. Porque no momento em que o silêncio chegou, algo no apartamento mudou de uma forma que ele sentiu, mas não conseguiu explicar. Ele deitou-se na cama, à espera de um som que nunca veio, e disse a si mesmo que estava simplesmente pouco habituado ao silêncio. O segundo dia de silêncio foi uma sexta-feira, e Nico notou porque as sextas-feiras eram os dias em que ela demorava, quando as canções eram longas e sem pressa, de uma forma que ele viera a entender como pertencente especificamente a essa noite da semana. Ele notou a ausência da mesma forma que notaria uma lâmpada apagada numa sala a qual não devia prestar atenção. Ele trabalhou durante a noite a sua secretária, terminou o que precisava de ser terminado e foi para a cama a uma hora razoável. Deitou-se naquela qualidade particular de silêncio que agora sabia ser diferente do silêncio dos 11 meses precedentes, embora não analisasse essa distinção com particular cuidado. No terceiro dia, ele apanhou-se perto da parede às 19 horas, sem motivo que pudesse explicar produtivamente. Ele atravessava o apartamento da cozinha para o escritório e simplesmente parou, no corredor mais próximo da parede divisória, com um copo de água na mão, à espera. Nada veio. Ele percebeu que estava ali há vários minutos e afastou-se com a irritação específica de um homem que se apanhou a fazer algo que considera abaixo dele. Ele ligou a gestão do edifício no quarto dia, apresentando-o como um check-in geral sobre as unidades mais pequenas do prédio, e perguntou com uma casualidade deliberada se tinha havido queixas de barulho ou pedidos de manutenção do 12º andar. Não tinha havido. A vizinha estava em dia com tudo. Nenhum problema reportado. Ele agradeceu ao gestor e terminou a chamada, sentando-se à sua secretária por um momento. E a informação que acabara de confirmar que ela estava bem, que nada corria mal, produziu nele um sentimento para o qual não tinha imediatamente uma palavra, algo entre alívio e o seu oposto. A desinflação específica de um homem que encontrara a resposta que procurava e percebera que a resposta não era suficiente. Nos quinto e sexto dias, ele deixou de se aproximar da parede inteiramente, o que exigiu um rearranjo subtil na forma como se movia pelo seu próprio apartamento, algo que ele se recusava a admitir como deliberado. Ele trabalhou longas horas ambos os dias, chegava tarde a casa, comia de pé no balcão da cozinha, virado para a janela em vez de sentado à mesa, que ficava mais perto da parede. Ele estava ciente do que estava a fazer e achava-o preferível alternativa, que era simplesmente ficar perto da parede novamente e esperar por algo que não mostrava sinais de retornar. Ele passara toda a sua vida adulta a tomar decisões estratégicas em vez de emocionais, e não havia nada de emocional em notar que o ruído de fundo parara. Não havia nada de emocional nisso, de todo. Se já tentou muito convencer-se de que algo não lhe importa, apenas para perceber que a própria tentativa era a resposta, deixem as palavras "eu sei este sentimento" nos comentários agora mesmo. Porque Nico passou 6 dias a provar a si mesmo que um som que ele afirma nunca ter notado fizera o seu apartamento inteiro sentir-se diferente por não estar lá.
Na noite de domingo, o 7º dia, ele sentou-se na poltrona mais próxima da parede, que era a cadeira que ele menos usava no apartamento e que ele próprio posicionara, com o jornal aberto no colo, como se simplesmente tivesse escolhido um lugar diferente para a noite. O jornal não lhe interessava particularmente. Ele lia a mesma página há 40 minutos. O apartamento estava mais completamente silencioso do que nunca. Ou talvez tivesse sempre sido assim, e ele simplesmente nunca tivesse notado, o que equivalia ao mesmo problema. Ele pousou o jornal e olhou para a parede. Ficou naquela cadeira por mais 1 hora. Depois levantou-se e caminhou até a porta da frente do seu apartamento, abriu e caminhou os 2 metros até a porta da unidade adjacente e ficou no corredor. Ele vivia naquele andar há 11 meses, e nunca estivera diretamente em frente à porta dela antes. O alcatifa no corredor era escura, a iluminação baixa, e o prédio estava muito quieto a essa hora. E ele ficou ali com a mão não totalmente levantada para bater, e pensou nos 11 meses de canções de sexta-feira, e na forma específica como segunda-feira era sempre mais calma do que o resto da semana, e na noite em que ela tentou algo novo, algo que ele nunca tinha ouvido antes, e resmungou as partes que ainda não sabia bem. Ele pensou em todas as coisas que sabia sobre uma pessoa com quem nunca falara devidamente. E então bateu. Ouviu movimento lá dentro. Depois passos. Depois a porta abriu-se e a mulher do outro lado olhou para ele com uma expressão calorosa e ligeiramente confusa. Uma flor no lado da mão e o cabelo puxado para trás da forma como as pessoas o puxam quando estão no meio de algo. E ele percebeu que estivera ali no corredor durante 20 minutos e não pensara uma vez no que ia dizer. Ela olhou para ele da forma como as pessoas olham para vizinhos que reconhecem, mas nunca tiveram motivo para falar, com a amigável neutralidade de alguém a tentar aceder a um contexto que não tem o suficiente. Ela conhecia-o como o homem do penthouse, o silencioso, aquele que acenava no elevador e nunca dizia mais nada do que isso. Aquele que ela nunca tinha ouvido através da parede, algo sobre o qual ela estava prestes a sentir-se consideravelmente mais complicada. "Olá", disse ela, e esperou, porque fora ele quem batera e presumivelmente tinha uma razão. Nico, que no decorrer da sua vida negociara contratos valendo mais do que a maioria dos pequenos governos poderiam reivindicar, e que se sentara em salas onde o silêncio era uma arma deliberada, e que nunca, na sua memória profissional, fora apanhado sem algo para dizer, olhou para a mulher na soleira da porta e encontrou-se em território completamente sem precedentes. Queria verificar, disse finalmente, se estava tudo bem. Não havia esta semana. Ela piscou os olhos. "É mesmo muito gentil", disse ela. E ele podia dizer que ela falava a sério, que não era desvio social, mas surpresa genuína com a variedade específica de bondade de um quase estranho que nota uma ausência. "Estava com a minha irmã. Ela teve uma semana má. Acabei de voltar hoje à noite, na verdade." Ela olhou brevemente para o corredor por cima dele, da forma de alguém que verifica 2 vezes se isto é tão simples quanto parece. "Está tudo bem do vosso lado?" "Bem", disse ele. "Só..." Ele parou. Em 11 meses de nada cuidadosamente mantido, ele não se preparara para este momento particular, e as palavras que normalmente se organizariam automaticamente na sua mente não se estavam a organizar com rapidez ou precisão. "O prédio está silencioso a esta hora da noite." Reparei que a semana pareceu diferente. Rosa olhou para ele por um momento. Ela tinha a perspicácia específica de alguém que passa a vida profissional a ler frases pelo que elas fazem, em vez de apenas pelo que dizem. E ela estava a fazer isso agora, a ler a sua frase pelo que ela estava a fazer. E ele estava ciente disso e descobriu que, pela primeira vez em muito tempo, não desejava particularmente impedir alguém de ver o que ele queria dizer. "Não me incomodava", disse Nico, e a rapidez e certeza com que o disse a ambos algo que ele não planeava contar. Ele não o retirou. Depois de 11 meses de nada cuidadoso, descobriu que não tinha qualquer interesse particular em retirá-lo. Era o oposto de um incômodo. Ela ficou em silêncio por um momento e ele podia vê-la processar. Uma pequena e cuidadosa recalibração a acontecer por trás dos seus olhos. "Podes ouvir-me", disse ela. Não era uma pergunta.
A parede é fina, disse ele. Eu estava a pensar mandá-la tratar, disse ela. Não, disse ele, não mandei. O corredor guardou aquela troca entre eles por um momento, e então Rosa fez algo que ele não antecipara, que foi ela afastar-se da soleira e dizer que havia massa se ele ainda não tivesse comido. Ela disse-o da mesma forma prática como presumivelmente dizia tudo, sem teatro ou construção. A forma como alguém oferece comida a uma pessoa em quem decidiu, nos últimos 3 minutos, simplesmente confiar. Ele olhou para ela por um momento e pensou nos 11 meses de se dizer que isto não era nada. Toda a posição deliberada e o jornal em que estivera a olhar fixamente durante 40 minutos e a longa caminhada pelo corredor que dera, sabendo que não tinha um plano para o que viria a seguir, e disse sim e seguiu-a para dentro, e ela fechou a porta atrás dele. O apartamento dela não era nada como o dele. O seu penthouse fora desenhado até ao último milímetro. Cada superfície escolhida, cada elemento controlado, o tipo de espaço que parecia exatamente como ele dissera a alguém que queria que parecesse. O apartamento dela parecia o que parecia porque ela vivia nele. Livros arranjados na desordem específica de livros que eram realmente usados. Um cobertor no sofá que estava lá há tempo suficiente para ter uma dobra confortável permanente. A mesa da cozinha tinha papéis numa ponta e um lugar posto na outra, e o fogão tinha algo que cheirava a alho e a algo cozido lentamente e bom. Ele sentou-se à mesa da cozinha na cadeira que claramente não era a sua cadeira habitual. E ele podia ver diretamente em frente a ele a parede deles, a parede de que ele estivera do outro lado durante 11 meses, sem nunca ter visto desta direção. E parecia exatamente uma parede, sem importância e comum. E ele sentou-se a olhá-la e compreendeu, de uma forma que não tinha a ver com palavras, exatamente o que ele estivera a fazer todo este tempo do outro lado dela, e o que ele teria de fazer agora. Comeram massa à mesa da cozinha, e ele disse-lhe, porque ela perguntou com a franqueza de alguém que não estava particularmente interessado em fingir que ela já não adivinhara, que sim, ele ouvira cantar a maioria das noites durante quase um ano. Ele disse-o sem pedir desculpa, porque ele não ouvira com qualquer intenção para além da acidental, e ela recebeu-o sem embaraço, porque ela nunca imaginara que estava a atuar para alguém, e não estivera. Era simplesmente algo que acontecera em ambos os lados de uma parede entre duas pessoas que viviam vidas paralelas a 2 metros de distância, e dizer isso em voz alta tornava-o menos estranho, em vez de mais. Ela disse-lhe que estivera a pensar em apresentar-se desde que se mudara e continuava a encontrar razões para não o fazer. Ele disse que compreendia. Ela disse que as razões não eram tanto sobre ele especificamente, mas mais sobre a inércia particular de viver sozinho numa cidade. A forma como era de alguma forma mais fácil deixar a ideia de uma pessoa permanecer uma ideia do que torná-la real e alguém em quem teria de pensar. Ele olhou para ela quando ela disse isso e ela olhou para ele, e nenhum deles disse a coisa óbvia, que era que ele aparentemente estivera a pensar nela em termos bastante específicos durante 11 meses, sem a deixar tornar-se real o suficiente para bater à sua porta. Ela fez café depois da massa, e ele não saiu quando o café estava pronto, e ela não sugeriu que o fizesse. Sentaram-se à mesa e conversaram como as pessoas conversam quando a conversa é fácil, de uma forma que surpreende ambos. Ela contou-lhe sobre a irmã, sobre o esgotamento de ser a pessoa na família que mantém as coisas juntas e a forma como isso a afetava na longa e silenciosa viagem para casa. Ele ouviu com a atenção focada que ela começava a compreender ser simplesmente a forma como ele ouvia, inteiramente e sem distração. E ela achou mais fácil dizer as coisas do que costumava achar quando alguém estava a ouvir com tanta atenção. Ele disse-lhe em algum momento mais tarde à noite que as canções de segunda-feira eram as suas favoritas. Ela olhou para ele. Ele disse que segunda-feira era quando ela cantava baixo, cuidadosamente, como alguém a encontrar o seu pé no início da semana, e que havia algo na sua contenção, que ele se apanhara a aguardar com expectativa, sem analisar de perto até os últimos 7 dias.
Ela ficou a pensar nisso por um momento, a imagem deste homem mais controlado que ela conhecera recentemente, a aguardar com expectativa o som dela a encontrar o seu pé no início da semana através de uma parede partilhada. Ela não sabia o que dizer, e descobriu que não precisava de dizer nada, e que este era um dos silêncios mais confortáveis em que estivera sentada há algum tempo. Ele saiu às 23 horas, que era mais tarde do que pretendia ter chegado. Ficaram na soleira da porta, naquele jeito particular de uma noite que fora mais longa e mais significativa do que qualquer das partes planeava, e ele disse que ficara feliz por ela ter voltado simplesmente e sem adornos. E ela disse que ficara feliz por ele ter batido. Ele acenou uma vez, o mesmo aceno dos 11 meses de viagens de elevador, exceto que agora significava algo completamente diferente, e voltou pelo corredor para o seu apartamento. Na noite seguinte, às 19 horas, ele ouviu-a cantar novamente. Ele estava à sua secretária quando começou as notas de abertura familiares de uma canção de segunda-feira chegando através da parede, com a mesma qualidade calma e cuidadosa que ele lhe descrevera na noite anterior. E ele sentou-se à sua secretária e ouviu tudo do início ao fim sem se mover, da mesma forma como ouvira durante 11 meses, exceto que desta vez ele não fingia que não estava a ouvir, e não havia ninguém para quem fingir, e a diferença era considerável. Ele bateu à porta dela novamente 3 dias depois, numa quinta-feira, sem motivo particular, exceto que pensar em algo que ela poderia querer saber sobre um livro que ela mencionara, o que era verdade, e que as quintas-feiras à noite sempre tinham sido quando as suas canções eram mais cheias e mais calmas, o que também era verdade e que ele não mencionou. E ela abriu a porta com a mesma flor nas mãos e a mesma expressão calorosa e ligeiramente confusa que se tornava, ele percebeu, uma das suas vistas favoritas. E ela afastou-se e deixou-o entrar da mesma forma como fizera da primeira vez. E ele entrou, e a parede entre os seus apartamentos era apenas uma parede, e tudo em ambos os lados dela era diferente. Agora, se esta história vos lembrou que as coisas das quais nos convencemos que não sentimos são geralmente as mais reais, façam uma pequena coisa antes de irem. Cliquem naquele botão de subscrever, porque todas as semanas há outra história aqui sobre 2 pessoas a encontrarem-se das formas mais silenciosas e inesperadas, e adoraríamos que estivessem lá quando a próxima chegar.